noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Estamos aí com mais um vídeo para a nossa série 70 semanas e 2.300 tardes e manhãs. E antes de iniciarmos o presente estudo, eu gostaria de fazer duas indicações. A primeira é do canal de um amigo meu, Leonardo Barreto, onde ele está fazendo uma série muito boa, com vídeos curtos e profundos sobre a imortalidade da alma. E a segunda indicação, eu quero indicar a vocês o livro de Juarez, A Astronomia e a Glória do Adventismo. Com base nesta presente obra que nasce esse estudo, fruto de 20 anos de pesquisa de Juarez. E o vídeo passado já falamos sobre os calendários. Se você não assistiu, eu aconselho que assista, que você terá uma melhor compreensão deste vídeo. E também assista os outros vídeos da série que tratamos mais as questões teológicas das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs. Hoje trataremos da precisão matemática e astronômica. Falaremos da precisão matemática tanto das 70 semanas quanto das 2.300 tardes e manhãs, e que Deus tinha uma data específica para que todos esses acontecimentos relacionados com o plano da salvação, que são tratados nas 2.300 tardes e manhãs e nas 70 semanas, se cumprissem na história. E que tinha e existia nos planos de Deus uma data específica para que cada evento profético acontecesse, como o início do ministério de Jesus Cristo, morte e ressurreição de Jesus Cristo, fim do privilégio missiológico do povo de Israel e a data para o início do juízo, com cronologia matemática e astronômicas exatas. Temos isso lá em Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Vemos aí que Cristo tinha em mente uma data específica para se manifestar publicamente, além de uma data específica para o início do juízo. João 7, versículo 3. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhes disseram: deixe este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Vemos também que a Bíblia é muito enfática em dizer que estava se aproximando o tempo de Jesus morrer, mas que estava aproximando, mas não era o tempo específico. A Bíblia é muito enfática nessa questão. Temos aí João 7,30. Então procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Vemos também em João 8,20, que diz assim: proferiu estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Vemos também que Deus tinha uma hora exata e para que se cumprisse o evento da morte de Cristo. João 17:1, que diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Vemos aí que o início do ministério profético, para se cumprir o plano de salvação de Cristo, tinha uma data específica. A exemplo disso, Hebreus 9:26. Hebreus 9:26 diz assim: ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Gálatas 4:4 nos diz que
Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tinha um tempo específico para que Jesus se manifestasse. Isso é visto também em Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes. O tempo está cumprido. Marcos 1, 14 e 15. Qual tempo está cumprido? O tempo ali do fim das 69 semanas e início da 70ª semana, o tempo de Jesus se manifestar publicamente. E agora veremos que o Sol e a Lua foram feitos com um propósito especial, um propósito muito especial, um propósito de marcar o tempo, não só o tempo cronológico, mas o tempo profético, também o tempo profético. E ambos são os ponteiros, né, digamos assim, do relógio celestial. E que Jesus tinha uma noção de um relógio que marcava cada passo do seu ministério na face desse planeta nosso. E agora, entrando nas questões astronômicas e matemáticas, temos alguns dados aí que será necessário a memorização. Se você quiser anotar em um papel aí, tenha caneta e papel em mãos. O ano solar é o período de um ano que a Terra gasta para dar a volta em torno do Sol. É um período de 365 dias, 24, 22. E o mês lunar, que é o tempo que a Lua gasta para dar uma volta em torno da Terra, é o período de 29,53059 dias. E o calendário solar, ele é um calendário de 365 dias. A cada 4 anos, esse 0, 24, 22 somados dá um dia inteiro. E ele tem meses fixos de 30 e 31 dias. O fevereiro ali com 29 dias. E a exemplo de um calendário solar é o nosso calendário, o calendário gregoriano. Temos o calendário lunisolar, com 354 e 383 anos, com meses de 29 ou 30 dias, tendo 12 ou 13 meses. Por isso, o ano com 12 meses, ele terá 354 e o ano com 13 meses, 383 dias. A exemplo disso, temos o calendário judaico. O calendário judaico ele era um calendário que se baseava não somente no Sol, como o gregoriano, mas no Sol e na Lua. A Lua, toda vez que aparecia aquele primeiro crescente da Lua nova ali, iniciava-se o mês. Deu o pôr do Sol, conseguiram ver ali o primeiro crescente da Lua nova, primeiro dia do mês. E todos os meses eram demarcados pelo primeiro crescente da Lua nova. E o ano, quando o grão estava maduro já no pé, principalmente a cevada, que era o primeiro grão a madurar, eles observavam se a cevada já estivesse madura, o ano tinha apenas 12 meses. Se a cevada ainda não estivesse madura, eles colocavam mais um mês, que é o Adar Beit, e assim o ano teria 13 meses. Aí o ano judaico variava entre 12 e 13 meses, 354 e 383 dias. E isso eu aconselho que assista o vídeo anterior. E temos também um ciclo que um ateniense criou, Meton, que é conhecido como ciclo metônico, que é um ciclo que ele, ao observar, identificou que se partirmos de um ponto zero, um exemplo, a maturação da cevada ocorreu no dia 1º de Nissan. Partindo do ponto zero como 1º de Nissan, em 19 anos, a cevada madurava novamente no 1º de Nissan. O Sol e a Lua voltariam ao ponto zero, ao ponto original. Esse ciclo de 19 anos, a Terra dava 19 voltas em torno do Sol e a Lua 235 voltas, com exceção de 2,0844 horas para mais. Esse ciclo metônico ele é interessante porque o ano judaico é um ano menor. Se compararmos com o nosso ano,
1º de janeiro, 1º de Nissan, mas isso não acontece, mas só para fins de exemplificação. 1º de janeiro, o ano 1º de janeiro vai até 31 de dezembro. O ano judaico com 12 meses, 1º de Nissan, vai até ali, 30 de Adar. E um ano equiparado ao outro, o ano judaico com 12 meses, ele terminaria ali no dia 20 de dezembro. O ano seguinte, se fosse de 12 meses, já iria terminar no dia 9 de dezembro. E o próximo ano, o terceiro ano ali, se eles acrescentassem o Adar Bates para equilibrar o ano, ele terminaria ali no dia 9 e 10 de janeiro. E aí eles iam calculando, regulando o ano com as estações ali, vendo a maturação da cevada. E esse homem Meton, vendo essa variação aí, estipulou o ciclo metônico que eu expliquei no vídeo anterior, que é um ciclo que ele se repete, né? A data inicial, um exemplo, se 1º de janeiro deu no 1º de Nissan, 19 anos depois, o 1º de janeiro retorna ao 1º de Nissan, 19, com exceção de 2,0844 horas. E esse ciclo metônico foi o ciclo usado pelos judeus rabínicos. Já os judeus caraítas usavam o ciclo, usavam a observação, né? O calendário no modo de observacional. Com esses dados em mãos, vamos calcular primeiramente as 70 semanas, que é um período ali profético de 490 anos. Tendo ciência que o ápice das 70 semanas é a morte sacrificial de Cristo no meio da última semana, que ocorreu ali no dia 15 de Nissan do ano 31. Cristo morrendo ali na festa dos pães asmos, mas no dia da Páscoa, porque dava-se o pôr do sol do dia 14, comia-se a Páscoa, porque no pôr do sol o dia já trocava, então já virava para o dia 15, comia-se a Páscoa na parte escura e Cristo foi sacrificado na parte clara, no dia 15 de Nissan. Exemplo disso, temos aí Lucas 22, 11, que diz: E dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento na qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Chegando a hora, verso 14, pôs-se Jesus à mesa com ele, os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Vemos aqui que Cristo ceou a Páscoa e morreu na parte clara do dia 15 de Nissan. E por isso Paulo diz lá em 1 Coríntios 5, 7, que Cristo é nossa Páscoa. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo é a nossa Páscoa. Se retrocedermos ali 490 anos, Cristo morreu no meio da última semana, então 3 anos e meio. 490 temos aí então 486 anos e meio. Se retornarmos aí 486 anos, cairemos no ano 457 a.C. O ano é fácil de calcular. Então temos aí, saindo do ano 31, retornando 486 anos e meio, cairemos logicamente no ano 457 a.C. Achar o ano é fácil. De 31 de Nissan, que foi a Páscoa, voltando aos 486, não tem como chegar em outra data. Ou seja, retrocedendo esse período de tempo, esses 486,5 anos, partindo do dia 15 de Nissan. Agora, para achar o mês, se voltarmos do dia 15 de Nissan, 486 anos, chegaremos a Nissan de 456. E se voltarmos mais 6 meses, que é 486 e meio, voltando os 6 meses, voltando para trás, voltaremos Adar, Shevat, Tebet, Kislev, Marcheshvan e Tishri. Chegaremos ao mês 7, Tishri,
Um exemplo inverso no nosso calendário é mês 7, 6 meses para frente, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. O processo inverso de janeiro para trás, cairíamos no mês 7, em julho. O mesmo ocorre com o calendário judaico. Então o mês também não foi difícil. Temos aí já partindo do dia 31, do dia 15 de Nissan do ano 31, retrocedendo 486 anos e meio, temos aí que o decreto, né, o início desse período profético, iniciou-se no mês de Tishri de 457. Agora, resta uma dúvida, qual dia? Qual dia? Para encontrarmos o dia, teremos que converter esses 486 anos e meio em anos solares, multiplicando aí 486 anos e meio vezes 365,2422, que é a quantidade de dias de um ano solar. Teremos então 177.690,3303 dias. Transformando esses dias em meses lunares, que os meses judaicos eram meses lunares, contados a partir do ciclo da lua, basta dividirmos esse valor de dias, né? 177.690,3303 dividido por 29,53059, que é o dias, que é o tempo de uma lunação. Aí teremos 6.017,1516 lunações ou meses, né? Como você quiser tratar. Se voltarmos do dia 15 de Nissan do ano 31, 6.017 lunações, cairíamos no dia 15 de Tishri, que o mês já achamos. Por que cairíamos no dia 15? Voltando do dia 15, para ficar fácil, se você pegar um CD, um exemplo, um CD, fizeram uma marca nele, e essa marca é o dia 15. Dá uma volta completa, chegará no dia 15. Outra volta completa, chegará no dia 15. Se você der 6.000 e se você der aí 6.017 voltas completas, dia 15, dia 15, dia 15, você chegará, obviamente, no dia 15 de Tishri de 457 a.C. Só que tem um restinho aí, porque deu 6.017,1615 lunações. Esse 0,1615 lunações, para transformarmos isso em dia, devemos multiplicar por 29,53059, que é o tempo, o mês lunar. Então teremos aí 4,76 dias, que voltando do dia 15 para trás, do dia 15 voltando aí, dia 15, dia 14, dia 13, dia 12, dia 11 e esses 75 cairíamos para dentro do dia 10. Ou seja, então o dia do início profético é o dia 10 de Tishri de 457. Ou seja, encontramos o dia. Então, o início dessa data profética é o dia 10 de Tishri de 457. Já temos aí a data exata, com precisão matemática e astronômica, do início desse período profético, que é, repito, dia 10 de Tishri de 457 a.C., como ali nos mostra o livro de Neemias, o capítulo 8, do 1 ao 15, que eles estavam ali reunidos na festa da expiação, e provavelmente foi na festa da expiação que ele proclamou o decreto e fez com que todos tomassem ciência do decreto emitido por Artaxerxes, e assim o decreto foi promulgado. E então temos aí já de início a data desse período profético. Já sabemos que esse período profético começou então em 10 de Tishri de 457.
o início dessa data cronológica, mas quando será o fim desse período profético? Quando termina ali as 2.300 tardes e manhãs? Há várias formas de calcularmos esse período. Primeiro, se estamos ali no dia 10 de Tishri de 457 a.C., como ponto exato, basta avançarmos 2.300 anos solares com o alinhamento dos astros, 2.300 voltas completas, cairemos, obviamente, no dia 10 de Tishri de 1844. Sem dúvida. Mas, como os anos judaicos têm anos de 12 e 13 meses, o mês varia um pouquinho ali, a pessoa pode alegar, não, mas não vamos saber com exatidão qual mês que termina esse período profético, porque partindo do dia 10 de Tishri de 457, voltas completas, chegaremos ao dia 10 de 1844, mas o mês pode variar um pouco. Para não termos esse questionamento, faremos diferente. Saindo de 10 de Tishri de 457, avançando 2.300 anos solares, ou seja, 2.300 vezes 365,2422 dias que contém um ano solar. Teremos um montante aí de 840.057,6 dias, ou seja, em 2.300 anos temos 840.057,6 dias. Agora, se pegarmos esses dias e convertermos em meses, em lunações, ou seja, 840.057,6 dividido por 29,53059. Teremos o total de 28.447,012403 lunações, ou meses judaico. Saindo aí do dia 10 de Tishri de 457, avançando 28.447 lunações, cairemos novamente no dia 10. Foi aquele exemplo que eu dei anteriormente. Se você marcar aqui o dia 10 de Tishri, uma lunação 10 de Tishri, outra lunação 10 de Tishri, que é uma volta completa, outra lunação 10 de Tishri, fazendo aí 28.447 lunações, cairemos no dia 10 novamente. Agora vamos transformar essa sobra, ou seja, 0,012403 vezes 29,53059 e multiplicar por 24, pois o dia tem 24 horas, teremos então um montante, porque é um valor decimal ali que não chega um dia completo, teremos então o valor ali de 8,79 horas, que equivale aí a 8 horas e 47 minutos. Isso não é suficiente para nos tirar do dia 10. Então, estaremos aí 8 horas e 47 minutos para dentro do dia 10. O dia tem 24 horas, gastaria mais de 24 horas para sairmos do dia 10. Sendo assim, temos a confirmação astronômica e matemática mais uma vez que o fim das 2.300 tardes e manhãs ocorreu no dia 10 do ano 1844. Mas agora nos resta calcularmos o mês. Qual mês caiu esse período profético? Mas vamos lá, o mês é um pouquinho mais complicado. Mas vamos lá, sabemos que em 2.300 anos temos 28.447,012403 lunações. E sabemos também que o ciclo metônico que é aquele ciclo de 19 anos, tem 235 lunações. Lembrando que o ciclo metônico é um ciclo de 19 anos. Se pegarmos as lunações de 2.300 anos, que é o equivalente a 28.444,012403, e dividirmos por 235, que é o número de lunações contidas no ciclo metônico, teremos em 2.300 anos o total de 121 ciclos mais 12 meses. E sabemos que em 121 ciclos temos aí 2.299 anos.
por se tratar de ciclos completos, onde partindo do dia 10 de Tishri de 457, dando aí 121 ciclos completos, onde o ciclo metônico, se partirmos do dia 10 de Tishri, ele é um ciclo completo, uma volta completa, ele retorna ao ponto de origem em 19 anos, então 121 ciclos desses 19 anos cairemos no dia 10 de Tishri de 1843, pois são 121 ciclos, equivalente a 2.299 anos. Partindo do 10 de Tishri de 457, 121 ciclos metônicos para frente, cairemos no dia 10 de Tishri de 1843, que é o equivalente a 2.299 anos. Só que ainda faltam 12 lunações, que são as 12 lunações, que é 121 ciclos mais 12 meses, né? 12 lunações, meses. Essas 12 lunações, avançando 12 lunações para frente, cairemos no dia 30 de Elu. Por que 30 de Elu? Lembram que o ano judaico contém ali 354 dias, um ano de 12 meses, de 12 lunações? Pois bem, partindo do dia 10 de Tishri, 12 lunações, mais 12 lunações, mais 12 meses, cairemos no dia 30 de Elu. E ainda não chegou no dia da expiação de 1844, que seria no dia 10 de Tishri. Se você lembra do ciclo metônico, o ciclo metônico retorna ao ponto zero, com exceção de 2,0844 horas para mais. Você se lembra disso? Temos que pegar essas 2,0844 horas e multiplicarmos por 121 ciclos, que é o período total, e dividirmos por 24 horas para transformarmos esse valor em dia, que dará 10,5088 dias, ou seja, 10 dias e meio. Agora sim, partindo ali do dia 30 de Elu de 1844, mais 10 dias, cairemos no dia 10 de Tishri de 1844, na data exata, que é a data da expiação. Provando aí mais uma vez que esse período profético é comprovado pela matemática e também pela astronomia. Não precisava desse monte de conta, esse monte de cálculo aí. Bastaria partir do dia 10 de Tishri contarmos 2.300 anos solares, que chegaríamos no mesmo ponto de partida, porém 2.300 anos adiante. Mas, para não ter questionamento quanto ao mês ali, fizemos aí esse monte de conta. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que esse período profético das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas é um período que Deus demarcou para que nós entendêssemos que Ele é o Criador, que Ele controla tudo com o seu poder e que Ele estabeleceu as leis fixas dos 365,2224, que é o ano solar, que ele não passaria nem mais nem para menos, que a Lua levaria 29,53059 para dar uma volta em torno da Terra, nada para mais, nada para menos. Eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra em Hebreus 8:10, que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente lhes imprimireis as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse texto que o autor de Hebreus reproduziu aqui na sua carta é tirado do livro de Jeremias, capítulo 31, que diz assim: Jeremias 31:33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente
lhes imprimireis as minhas leis, também no seu coração lhes escrevereis, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E no verso 35 ele diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Deus está automaticamente dizendo aqui que se essas leis fixas que regem os astros, que regem a lua, o tempo que a lua gasta para dar a sua volta em torno da Terra, que é de 29,53059 dias, o tempo em que a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol, que é de 365,2422 dias, se essas leis falharem, o povo de Israel, que agora é a igreja, que essa promessa foi repetida ali em Hebreus, deixaria de ser um povo escolhido de Deus, ou seja, Deus nos mostra mais uma vez com precisão astronômica e matemática que a nossa salvação está garantida com a morte substitutiva de Cristo, porque se essas leis falharem, ele deixaria de ser o nosso Deus. Essas leis não falharam e não falharão nunca. E vemos aí a comprovação matemática e astronômica desse período profético que envolve todo o plano da salvação, que envolve o plano da redenção e início do tempo do juízo de Deus. Espero que esse estudo tenha ajudado e eu espero encontrar com vocês ali no próximo estudo.